Olá pessoal, todos bem? Chegou a hora da gente abordar mais uma prática holística que é o tarô terapêutico de Marselha. Você sabe quando e como surgiu esse oráculo? Você sabe por que eu e muitos terapeutas consideramos essa ferramenta como terapêutica e não somente como esotérica e divinatória? Então vamos lá, vamos conversar um pouco sobre o tarô terapêutico de Marselha. Vamos lá, o tarô de Marselha ele foi o primeiro baralho de tarô criado e todos os outros tarôs derivam dele. Algumas pesquisas indicam que esse tarô foi concebido no norte da Itália no século XV, entre 1410 e 1430. Naquela época o baralho se chamava apenas tarô e era jogado só por diversão, com regras muito similares a um jogo de baralho chamado bridge. É importante ressaltar que os primeiros baralhos eram pintados à mão, fato que tornava os baralhos caríssimos. E até por causa disso, esse jogo acabou se popularizando mais entre as classes mais abastadas, no caso, a nobreza italiana. Muitas pessoas acreditam que o nome tarô deriva do italiano tarocchi ou tarocco, que significa ação de deduzir. Mas outras pessoas acham que o nome vem do turco turuk, não sei como se pronuncia, que significa 4 caminhos. Talvez pelo uso dos 4 naipes, até porque as primeiras versões do tarô de Marselha só continham as 56 cartas com os 4 naipes, não tinham as figuras ainda. Mas não existe nada de muito certo nisso. Por sinal, a palavra arcano significa mistério ou segredo. As primeiras referências aos arcanos maiores, que são aqueles que têm as figuras, são associadas por muitos estudos a 2 baralhos milaneses e surgiram nas cortes italianas com várias referências às imagens do tarô de Marselha. A partir daí, diversos baralhos, na segunda metade do século XV, começaram a colocar figuras religiosas. Todos esses baralhos foram criados na Itália. Eu sei que nesse momento você pode estar se perguntando por que um baralho italiano recebeu o nome de tarô de Marselha, que é uma cidade francesa. É que quando os franceses conquistaram Milão e Piemonte, em 1499, esse jogo começou a se popularizar muito mais na França e na Suíça, e foi perdendo espaço na Itália. Alguns estudos associam esse declínio por causa das fortes influências da Igreja Católica, na medida em que o tarô foi deixando de lado seu uso para recreação e começou a ser usado para fins premonitórios e ocultistas. Para a igreja, adivinhar ou prever era algo relativo a bruxos, bruxaria e tal, e como a nobreza e a aristocracia sempre estiveram aliadas à igreja, o tarô perdeu espaço nas classes dominantes e passou a ser usado e reinterpretado por estudiosos ocultistas, por sociedades esotéricas e afins. Bom, agora a gente chega ao século XVIII, onde começaram efetivamente as referências claras ao tarô com fins divinatórios, premonitórios. A primeira versão esotérica do tarô surgiu na França, logo depois da Revolução Francesa. Um ocultista francês chamado Aliette, que usava um pseudônimo de Eteilá, que Aliette ao contrário, desenhou um baralho acrescentando imagens astrológicas para o seu tarô. Mas as associações ao misticismo e magia começaram a se propagar mesmo em 1781, o ano onde um clérigo protestante suíço chamado Antoni Corte de Gebelin, não sei se é assim que se pronuncia, publicou um estudo associando todas as simbologias do tarô a uma série de simbolismos religiosos. Aliás, ele afirmou que o nome tarô teria derivado de 2 palavras egípcias. Tar significa rei e ro significa estrada. Dessa forma, o tarô seria uma espécie de caminho real, caminho para a realeza, caminho para a nossa sabedoria divina. Chegando ao século XIX, dá para a gente citar a influência do escritor e ocultista Eliphas Levi, eu não sei se é assim que se pronuncia, que é considerado o maior ocultista do século XIX. Ele fez uma série de associações das cartas com a cabala hermética e os 4 elementos naturais da alquimia. E aí, finalizando essa jornada histórica, em 1859 é usado pela primeira vez o nome oficial, Tarô de Marselha. E por que eu contei um pouco dessa história? Que é importante entender o contexto na qual o tarô foi criado. Contexto histórico, as questões políticas, religiosas, as simbologias e tal. E agora nós vamos falar sobre o baralho propriamente dito.
tarô de Marsella possui 78 cartas, onde 56 são os arcanos menores e 22 são os arcanos maiores, também são chamados de trunfos ou triunfos, são as cartas das figuras. Nesse vídeo aqui de hoje eu vou me ater só aos arcanos maiores, que são as cartas que eu leio. Primeira coisa, em relação às figuras. Cada carta simboliza um arquétipo. O que é um arquétipo? É um padrão associado a uma personagem ou um papel social. Por sinal, o psiquiatra suíço Carl Jung, fundador da psicologia analítica, trabalhou muito com essas interpretações de arquétipos. E no caso do tarô, cada carta tinha uma simbologia muito forte, diferente ao estilo de vida da época medieval. É por isso que tem cartas do tipo imperador, imperatriz, papa, papisa, sacerdotisa, torre. Tudo isso fazia parte da cultura e daquele contexto histórico medieval. Bom, agora eu vou abordar um assunto que eu considero que é um pouco polêmico e desde já eu deixo claro que essa é a minha visão, tá bom? Óbvio, eu respeito quem pensa de forma diferente. Embora muitos tarólogos usem o tarô com o propósito de prever o futuro, eu não encaro o tarô dessa forma. Eu vou explicar o porquê disso. Como terapeuta, eu não acho muito prudente você orientar uma pessoa dizendo que vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo na vida dela. Você acaba sugestionando a pessoa, induzindo a pessoa a acreditar que de repente, sei lá, o amor da vida dela está chegando, ou que uma oportunidade X vai bater na porta dela em 6 meses. Sempre que eu faço uma leitura, eu deixo claro que a pessoa pega o baralho na mão, a pessoa embaralha, ela coloca as cartas nas posições corretas, que é para deixar evidente que o futuro dela está na mão dela, de acordo com as decisões que ela toma hoje. Mas, obviamente, eu respeito quem encara o tarô aí com esses propósitos divinatórios. Agora, imagino que alguns de vocês possam estar pensando algo assim do tipo: pô, se você não adivinha nada, você não prevê nada, o que você faz na sua leitura? Pessoal, por mais que muita gente associe o tarô meramente a um princípio de aleatoriedade, ou seja, que a escolha das cartas teria a ver com sorte ou azar, tem muito mais por trás da interpretação das cartas. Isso não tem a ver com acaso. Nada ocorre por acaso. Se você embaralha 10 vezes ali o baralho na hora de escolher as cartas e não embaralhou nem 9 vezes e nem 11, deve ter um porquê por trás disso. Você não concorda? Se você decide fazer uma leitura hoje, não ontem, não a semana passada, não amanhã, também tem um porquê. Provavelmente, se você escolhesse outro dia, sairiam cartas diferentes. Se você coloca as cartas nas posições X, Y e Z, também tem um porquê disto. Bastaria uma mudança na forma como você embaralhou, o dia que você fez a leitura, a forma como você contou e posicionou as cartas, que a leitura inteira ia sair diferente. E por que não sai diferente? Porque nada é por acaso. Saem as cartas que têm que sair no momento em que você pede para ler, com um significado X, que é exatamente a mensagem que você precisa para aquele momento. Pessoal, tem muito mais por trás da interpretação das cartas. E existe a minha forma de trabalho, que é o tarô terapêutico. É a mistura da interpretação das cartas com uma orientação terapêutica. A gente não simplesmente interpreta e acabou, a gente interpreta e aí, de acordo com o que a pessoa traz, com o que ela conversa, com o contexto atual, a gente oferece uma orientação terapêutica. E você tem uma interpretação em relação ao tarô? Você encara que é crendice, esoterismo, você consegue enxergar esse lado terapêutico em uma leitura de tarô? Você já fez uma leitura? Deixa nos comentários sua experiência e, claro, dê suas opiniões sobre esse vídeo. O que você concorda, o que você não concorda, tal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e espero que a gente se encontre em breve no próximo conteúdo desse canal. Grande beijo e até a próxima.